Todos pedidos, estamos com as apostilas? Não tem ninguém faltando não, né? Então, muito bem. Então pega a sua Bíblia, a sua apostila, o obreiro e a sua família. Nós vamos começar com essa apostila hoje. O obreiro e sua família. É o assunto que vamos estar dando abertura a esse primeiro seminário de obreiros da Assembleia de Deus, Ministério Paz e Vida, nesta cidade de Pereira. Nós vamos estar iniciando então nesta noite. Abram comigo as suas Bíblias no livro de Malaquias, no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo de número 6. Livro de Miqueias, capítulo 7, e versículo de número 6. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Versículo 6. Glória a Deus. Passa o livro de Joel, passa o livro de Amós, passa Jonas. De Mateus para trás também passa. De Mateus para trás, você vai passar aí os 3 livros, você já estará em Miqueias. Amém? Amém. Veja o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Diz assim, 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Vamos repetir aqui, observem o que está escrito e comparem se realmente não é isso que acontece hoje. Diz a palavra, e o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Amém? Pega então a sua apostila, o obreiro e sua família, e acompanhemos comigo, começando aí com alguns exemplos bíblicos de conflitos familiares. Nós vamos observar que os grandes homens da Bíblia tiveram problemas na sua família. Se não, vejamos aí Noé. Noé já teve um problema com o cão, que resultou em uma desavença histórica, né? Para quem não sabe, de Cão veio a descendência dos africanos. A África é descendente de Cão. E nós sabemos, ao longo da história, que grandes coisas terríveis, malignas, surgiram da África. Não é? O culto afro, não é verdade? Esses movimentos afros, é tudo descendente da África, a macumba, né? O atabaque, essas mazelas todas são oriundas da África. E isto fruto de um homem, filho de um homem de Deus, que era Noé, e o seu nome era Cão. E esse moço ele foi amaldiçoado por Noé, porque quando Noé se embriagou, eu não vou ler todas as
referências bíblicas, prefiro que vocês leiam em casa, por causa do meu tempo que é curto. Tá certo? Mas você vai observar lá no capítulo 9 de Gênesis, versículo 20 e 27, que quando Noé se embriagou, bebeu muito suco da uva, e Noé, a Bíblia diz que ele tira a sua roupa, ele fica despido, ele fica nu, diante dos seus filhos. E Cão, ele, ao invés de cobrir logo a situação, porque foi ele o primeiro filho a ver, a nudez de Noé, foi Cão. E Cão não se preocupou, pastor Gil, em já dar um jeito e cobrir o pai. Não, ele saiu falando, ele saiu divulgando a notícia. Enquanto que aí, após ele, o outro filho que assistiu e que viu a cena, já tratou de cobrir. Então Noé lança uma maldição sobre Cão, e dele acaba descendendo uma descendência não muito boa. Aliás, não nada boa para o cristianismo, trazendo sérios problemas na história, até mesmo para Israel, porque, por exemplo, os egípcios que escravizaram Israel, são também africanos, e eles acabaram contribuindo muito contra a nação de Israel, descendentes de Cão. Amém? Outro que teve um problema gravíssimo com a sua família é Ló. Está aí na sua apostila, Ló. Ele teve problema com a sua esposa, que foi alertada por Deus, dizendo que eles não deveriam olhar para trás no momento em que eles estivessem saindo de Sodoma e Gomorra, porque Deus havia prometido exterminar, destruir aquela terra. Então o anjo diz: suba, escapa para o monte e não olhes para trás de ti. E a Bíblia diz que a esposa de Ló, ela olha para trás e ela fica convertida em uma estátua de sal até os dias de hoje. Quem vai no local hoje ainda vê a estátua de sal aonde foi convertida a mulher de Ló. Ela está até os dias de hoje, porque a palavra de Deus é fiel do que fala. Amém? Amém, Jesus. Após isso, com a morte com a perca de sua esposa, Ló ele passa a ter uma relação incestuosa com as suas filhas. Isso eu faço questão de ler com os irmãos. Vamos ler em Gênesis, capítulo de número 19. Os irmãos que têm suas Bíblias, acompanhem comigo em Gênesis, capítulo 19, versículo de número 30, até o versículo de número 38. Você vai ver a relação incestuosa entre Ló e as suas filhas. Diz a Bíblia no versículo 30: e subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes de beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu-se ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, seu pai. E a primogênita, observe agora, e a primogênita deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Moabe. Moabe. Para quem não sabe, está escrito aí, ó:
Este é o pai dos moabitas. Você vai ler na história, quem lê o Antigo Testamento, sabe os problemas que os moabitas causaram a Israel. Foram muitos os problemas. Tornaram-se inimigo de Israel. Entendeu? E os moabitas são descendentes de Moabe, fruto de uma relação incestuosa entre a sua filha primogênita com seu próprio pai. Observe o filho da menor agora. Versículo 38 diz aí: e a menor também deu à luz um filho e chamou seu nome Ben-Rami. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Quem lê o Antigo Testamento vai ver quantos problemas os amonitas causaram. Entendeu? Nos dias de Davi, então, problemas seríssimos. Tá certo? Porque eram filhos de pecado. Eles eram filhos de uma relação que Deus não aprovou. Então, está estabelecido um problema na família de Ló. Terceiro lugar, Abraão também não escapa. Abraão tem problema na sua família. Em Gênesis capítulo 16, 14 e 4, a Bíblia vai narrar a rixa que começa na casa de Abraão entre Sara e a sua serva Agar. Porque Agar, ela dá um filho a Abraão primeiro do que Sara, porque Sara já não acreditava. E o filho de Agar, que é Ismael, passou a causar problemas. E com isso as duas mulheres entram em contenda dentro de casa, a ponto de Abraão ter que mandar Agar embora, junto com seu filho, porque o problema estava aumentando. E mais tarde, lá em Gênesis 21, versículo 9, você vai ver que começa o problema também entre Ismael e Isaac. Porque quando Isaac nasceu, Ismael já é grande, já é grandinho. E aí começa a haver problemas entre os dois. Aliás, problemas que perduram até os dias de hoje. Eu não tenho muito tempo aqui, mas deixa eu dizer para vocês. De Abraão nasceu duas descendências. Se você trouxe caneta, quiser anotar aí, faz uma observaçãozinha. Porque Ismael, ele é o pai dos árabes. E Isaac é o pai dos hebreus. De Ismael veio os árabes. E de Isaac veio os judeus. Entendeu? E observe, até os dias de hoje não existe paz entre árabe e judeu. É uma guerra constante lá. Entendeu? Assista aos jornais, acompanhe pela internet, leia todas as notícias, e você vai ver que até os dias de hoje, judeu e árabe é contenda direta, é briga direta, porque um quer tomar a terra do outro. Você está entendendo? Por quê? Relação problemática. Ismael não tinha nada a ver com a promessa, porque era filho de uma escrava. A promessa de Deus estava em Isaac. Quantos vocês estão entendendo? Digam amém. Amém. Outro que não deixou de ter problema na sua família foi Isaac. O filho de Abraão, ele recebe de Deus 2 filhos. A sua esposa gera um filho chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Esaú nasce primeiro, apesar dos dois serem gêmeos, mas Esaú sai primeiro. Logo então ele tem o direito da primogenitura. Isaac é o segundo. Mas eu não preciso falar muito aqui, porque vocês já conhecem a história de Isaac e de Esaú, os conflitos que esses dois tiveram. Não é? Problemas sérios, gravíssimos, a ponto de Esaú um dia sair à procura de seu irmão Jacó com o propósito de matá-lo, com a finalidade de eliminar o seu irmão. Entendeu? Problemas também na família de Isaac.
Quinto lugar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Jacó também teve problemas. Ele enganou o pai. Ele teve conflitos com Esaú. Ele teve problemas com Labão, por causa de Lia e Raquel, porque ele queria casar com uma filha, com a Raquel, e Labão era esperto. Labão falou para ele: trabalha 7 anos, e aí você casa com ela. E ele trabalhou 7 anos, depois de 7 anos ele veio todo animadinho, para casar com Raquel, e Labão diz: não, aqui não é assim não, primeiro você casa com Lia, que é a mais velha. Ah, mas eu não quero a Lia. Ah, eu quero a Raquel. Então trabalha mais 7 anos. Por quê? Diga comigo assim: quem tem costume de passar a perna nos outros, uma hora vai encontrar o mais esperto e vai passar a perna nele também. Jacó estava acostumadinho com esse negócio de passar a perna, e agora Labão passa a perna nele. Então Jacó tem problemas. Mais tarde você vai ver o problema entre Diná e Siquém, né? Diná, ela foi abusada por esse moço chamado Siquém, filho de Amor, que de Amor só tinha o nome, entendeu? Esse moço abusou da filha de Jacó e teve um problema sério lá. Houve morte, houve sangue derramado. Jacó ficou desesperado porque ele achou que os povos iriam se unir e viriam para matar ele e toda a sua casa. Problemas na família, você está entendendo? Mais tarde, Judá e Tamar, é outro problema, é ou não é? Judá, que acabou se deitando com a sua sogra, com a sua nora, Tamar, sem saber que era ela, porque ela o enganou também, tá certo? Então diga comigo assim: problemas. De novo, problemas na família sempre surgem. A minha família, a sua família, a nossa família, nenhuma de nossas famílias está livre de surgir problemas, entendeu? Só aqui eu estou falando de Noé, um homem justo. Eu estou falando de Ló. Eu estou falando de Abraão, pai da fé. Eu estou falando de Isaac. Eu estou falando de Jacó. Mais abaixo aí você vai ver Moisés, Sansão, Eli e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Tudo pessoas que tiveram problemas com a família. Tá certo? Eu anotei esses exemplos para mostrar para os irmãos, para todos nós que estamos aqui nesse seminário, gente, que não existe família perfeita. Entendeu? Não existe família perfeita. Por quê, pastor? Porque a família é um conjunto de pessoas. São seres humanos. Não é um conjunto de anjos. É um conjunto de pessoas, de seres humanos. Cada um com uma mentalidade, uma personalidade, uma forma de... Entendeu? E isso automaticamente pode trazer problemas. Agora, o problema, a questão, não é o problema surgir. É nós termos um Deus, para nós pedirmos: Deus, me ajuda a solucionar os meus problemas familiares. E pode ter certeza que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aleluia, é o Deus que vai te ajudar a você resolver todos os problemas que surgem na sua família. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos correr aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre a esposa do obreiro. A esposa. Como é que o obreiro deve tratar a sua esposa? Como é que o marido, o obreiro, o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, como é que ele deve tratar a sua esposa? Como é que ele deve dar assistência à sua esposa? Então vamos lá. Primeiro lugar, a esposa, ela deve ser assistida, aí ó, afetivamente. A esposa deve ser assistida de maneira afetivamente. É o que está escrito lá em Efésios 5 e 25. É que o marido ame a sua esposa. Isso é o amor. O amor ágape. Tá certo? Um amor que, como diz Paulo lá em Coríntios, que supera todas as coisas. Tá certo? Um amor
que, se possível, leve o marido a morrer por ela. Paulo diz assim: assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou, assim devem os maridos amar a esposa, a ponto de, se necessário, morrer por ela. Você está entendendo? Então nós devemos, cada um de nós obreiros, tratar a nossa esposa com muita afetividade, cuidando-a, dando muito carinho e atenção que é o necessário. Segundo lugar, a esposa deve ser assistida moralmente. Moralmente, nós estamos falando aqui de fidelidade. O marido deve ser fiel à esposa. O homem, ele deve lutar de todas as maneiras para manter um alto grau de fidelidade. A pior coisa que existe para uma mulher é ter um homem que na verdade não é homem, é um Zé Ruela, que vive pulando cerca, não é? Que vive atrás de outras mulheres, que não pode ver um rabo de saia, que não pode ver uma sainha curta, que já fica todo assanhadinho. E deixa eu abrir um parênteses por aqui e dizer para vocês que é o que mais tem hoje. Tem muita gente crente, e se fosse só membro de igreja, não é nada. Tem muita gente de púlpito, espalhado pelas igrejas. Você está entendendo? Que não tem o menor respeito para com a esposa, que não tem o menor respeito com a sua mulher. Ele desrespeita com a sua falta de fidelidade. Ele comete todo tipo de barbaridade na ausência da sua esposa. Mas a Bíblia mostra-nos que nós devemos assistir, ou seja, dar assistência à nossa esposa no aspecto moral, ou seja, sendo a ela fiel. Lá em Mateus 5,32 você vai ler. A esposa deve ser assistida pelo seu marido secularmente. O que é isso aqui? Ela deve ser assistida no dia a dia. O marido não pode ser pão duro. Entenderam? Uma das coisas terríveis para um casamento é uma mulher casar com um marido que é pão duro, é mão de samambaia, não compra nada para a mulher. Mas absolutamente, eu não estou falando de gastos excessivos, eu não estou falando de coisas desnecessárias que às vezes a mulher já tem e quer, e o marido chama a atenção: não, vamos segurar. Não, eu estou falando de gastos que ele não quer ter com nada. Entendeu? A sandália da mulher já estourou, entendeu? E ele fala: não, vamos amarrar uma cordinha. Dá um jeito de aguentar aí pelo menos mais uns 2 meses. E segura aí com a cordinha, amarra um barbante aí. Olha quando ele é pouco. Entendeu? É dessa maneira. Não consegue de jeito nenhum arrancar 10 reais na mão do camarada. Mas, no entanto, ele gasta com ele. Ele gasta com ele. Se ele gosta de futebol, todo mês ele compra uma chuteira nova. Se ele gosta de surfar, a prancha dele está todo dia limpinha, passando aquele produto lá antigamente, não sei se ainda hoje passa, a parafina, né? Parafina. Usava muito tem que estar intacta. Mas a mulher, coitada, até para pentear o cabelo dá trabalho. Entendeu? Até para pentear o cabelo da esposa, ela tem que ir no vizinho pedir um pente emprestado. Lá em casa tem um rastelo. Isso é samambaia. Entendeu? Aí é B.O. Entendeu? Casar com um camarada desse seria melhor morrer solteira. Tá bom? Vamos lá, deixa eu correr. Então, em primeiro lugar, a esposa deve ser assistida afetivamente. 2, moralmente. 3, secularmente. 4, ela deve ser assistida com exemplo. Agora é caráter.
Diga comigo assim, a pior coisa que existe é uma mulher casar com mau caráter. E ó, tem muito mau caráter por aí, que se pinta com a cara de ovelha, uma carinha de coitado. Se você ficar 2 minutos com ele, ele faz você chorar na hora. É só ele começar a contar a história dele, ele tem uma lábia poderosa. Mas é mau caráter, é rato de igreja. Você está entendendo? Vive querendo passar a perna em todo mundo e tudo que faz na igreja quer ganhar. É mau, compra não paga, dá nó em macarrão cru e não quebra, mente mais do que o próprio Satanás. O diabo, eu acho que está fazendo um curso com ele, porque sabe mentir, nem veneno fica praga. Isso é mau caratismo, entendeu? E a Bíblia nos mostra que o homem de Deus tem que ter caráter. E toda esposa quer ter ao seu lado um homem que seja bom caráter. Não precisa ser rico, mas tenha caráter. Não precisa ter o melhor carro do ano, a melhor casa, a melhor mansão, não. Mas toda mulher quer ter ao seu lado um homem que ela saia com ele e todas as pessoas que olham para ele digam, ali vai um homem, que o que ele fala de pé, ele sustenta sentado. E se ele falar sentado, de pé é a mesma coisa, porque ele não muda. É aquilo que está lá no livro de Salmos. O salmista Davi disse, o verdadeiro cidadão do céu é aquele que, mesmo que jure com dano seu, mas não muda. Ele falou algo, falou. Pode pôr o pé na goela dele. Ele fala assim, ó, pode pisar, mas eu vou falar a mesma coisa do que eu falei, porque é verdade e eu sustento. Amém? Amém? Isso é caráter, gente. 2, 3, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Toda mulher quer ser assistida pelo seu esposo emocionalmente. Emocionalmente aqui é o aspecto da comunicação. Tá certo? Toda esposa quer ter um marido que converse com ela, que tenha tempo para conversar com ela. E haja tempo, porque a mulher gosta de falar, meu filho. Entendeu? Mulher, ela gosta de falar. Se você deixar, vira a noite. E ela termina a noite dizendo, amanhã tem mais um pouquinho. Não consegui falar tudo. Entendeu? Porque é natural da mulher. Ela tem na sua natureza a vontade de conversar, de dialogar. Ela quer conversar. O mundo da mulher consiste em conversar e ouvir. Ela quer falar e ela quer ouvir. Entendeu? O mundo feminino, a mulher é atraída pelo que ela ouve. E como é que ela vai ser atraída por um homem que não fala? Falou tanto na hora de namorar, e depois que casou, entra mudo e sai calado. Entendeu? E ela fala, vamos conversar, mas conversar o quê? Agora não tem tempo e sai. Aí quando ele chega, vamos conversar agora que você chegou, amor? Não dá, agora estou cansado. Dá. Aí acorda de manhã, bem, vamos conversar um pouquinho. Não dá, estou atrasado. Tá. Agora chegou, vamos conversar hoje, não dá tempo, estou atrasado para o culto. Tá. Aí chega no culto, também não dá tempo, estou cansado. Pá. Nunca tem tempo para conversar, né, Maria? Confessou. Não, ele me tribula tanto de dia que chega à noite para voltar. Tribula de dia e de noite, ele quer conversar, não quer ouvir. André, é isso aí. Maravilha. Quanto, mamãe? Pega meu pesado, não dá boi não. Aleluia. Amém, meus amados? Quem está entendendo? Muito bem. Toda esposa, ela também quer ser assistida. Não pensa isso aqui que não é verdade, não. Toda esposa também quer ser assistida pelo seu marido no aspecto espiritual. Entendeu? A esposa, ela quer ter um marido dentro de casa que ela sabe o seguinte: o couro está comendo, tá? Eu tenho dentro de casa um homem de Deus.
Um homem que, se não tiver funcionando nada, ele vai pôr o joelho no chão. E Deus vai ouvir a oração dele, porque ele é sacerdote dentro de casa, e Deus vai ouvir a oração do meu marido. Você está entendendo? Aleluia! É uma das coisas mais nobres para a vida de uma mulher, ela saber que o seu marido resolve na oração. Ah, tá, as portas se fecharam, as coisas estão complicadas, o filho adoeceu de última hora, a coisa tá. Eu tenho marido. O esposo chega em casa e fala: vem cá, pega a criança, traz aqui. Traz o documento dele aqui. Eu vou orar porque sou sacerdote. Eu sou responsável por atrair a presença de Deus para dentro da minha casa. Porque era o sacerdote no Antigo Testamento que entrava no Santo dos Santos e atraía a presença de Deus. É o marido que é o sacerdote do lar, é aquele que levanta a sua voz de oração junto com a esposa e traz a presença de Deus para dentro da sua casa, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Amém, irmão? Agora, imagine uma mulher que casa com um camarada que é nó cego. Hein, pastor Gil? É, né? Casa com um camarada, o cara é nó cego. Aí o couro come dentro de casa, a porta fechou, não tem saída. O que eu vou fazer? Liga pro fulano para pedir oração. Por quê? Porque o banana dentro de casa não resolve nada. Porque o cara de pau dentro de casa não tem autoridade para falar com Deus. Não tem. Entendeu? Só vive empinando pipa o dia inteiro. A vida dele é empinando pipa. A vida dele é com a rede, passando tarrafa o dia inteiro na praia. Entendeu? A vida dele, quando não é empinando pipa e passando tarrafa na praia, é jogando bola. Quando não é jogando bola, ou seja, está sempre fazendo alguma coisa, mas nunca tem tempo para buscar a Deus. E aí a esposa, ou ela se vira para orar sozinha, para ela virar um sacerdote de casa, ou então ela vai ter que estar pedindo oração para alguém, implorando para alguém para lá na casa dela orar, porque ele não tem autoridade, ele não é sacerdote, e a mulher se sente prejudicada com isso. Porque toda mulher quer ser assistida espiritualmente. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, fora isso aí na problemática, o B aí, ó, na problemática, existe aquele marido ausente, que é aquele que é casado com a igreja. Já viu? Marido casado com a igreja? Toda hora que a mulher precisa dele, ele não está. Por quê? Ah, está na igreja. Onde é que está o meu marido agora? Ih, acabou o gás. Onde é que está? Ah, está fazendo visita lá. Ah, cadê meu marido? Meu marido, e agora o filho adoeceu, cadê ele? Ah, trabalhando não está? Está onde? Ah, está lá na campanha, não sei aonde. Aí ele faz campanha de manhã, 9 horas da manhã já tem uma campanha. 3 horas da tarde tem mais uma campanha. 5 horas da tarde tem outra campanha. E de noite tem o culto. Aí de noite, não, aí acabou o culto, não tem corpo que aguenta. Ele vai virar para o cantinho. Boa noite, amor. Ele já dorme lembrando: amor, bem, não deixa esquecer que amanhã tem mais uma campanha. Amanhã, 8 horas da manhã, tem que estar na casa da irmã Bafúncia para fazer uma campanha na casa dela. Ai, meu Deus, eu me lembrei, 10h30 já tem na casa do Francisco, 11h30 na casa de Antônio. 2 horas da tarde, o miserável nem comer, não come mais, porque ele é casado com a igreja, entendeu? Vai trazer problemas para casa. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo e o seu horário, tá certo? Aliás, a igreja começa em casa. Amém? Igreja começa em casa. A minha prioridade é a família. Depois da família, eu vou me preocupar com a igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vamos lá. Agora observe esse ponto 2 aqui. Isso aqui é muito interessante. Expectativas irreais da igreja em relação a ela. Isso aqui é a esposa do pastor, ou a esposa do dirigente da congregação. Você quer ver aqui? A Aline, irmã Aline aqui, esposa
irmão pastor Cleito. Então, já esposa dirigiu igreja, sabe o que é. Pastor Narciso já dirigiu igreja, sabe o que eu estou falando. Pastor Gil já dirigiu igreja, sabe o que eu estou falando. Presbítero Israel já dirigiu igreja, sabe o que eu estou falando. Irmão Joel, acho que já dirigiu igreja também. Vocês vão ver aqui expectativas irreais que a igreja tenha em relação à nossa esposa. Sabe o que a igreja pensa a respeito da nossa esposa? Número 1, a igreja acha que a esposa do obreiro, ela é obrigada a se vestir como rainha. Afinal, ela é esposa do pastor. Tendo dinheiro ou não tendo, ela que se vire, ela é obrigada. E se a esposa do pastor chega na igreja com uma roupa inferior a uma irmã, aí alguém já fala, mas é aquela que é mulher do pastor? Ah, não. A roupa não é adequada. Como que se a roupa, o exterior, falasse mais alto do que o caráter, do que a lealdade e do que é verdadeiramente uma mulher de Deus. Como se a roupa influísse em alguma coisa. Porque hoje, o que fala mais alto, tendo uma coisa, hoje o que fala mais alto pode até não aceitarem. Pode até chamar, não, pastor Rogério forçou nisso aqui. Não, eu estou falando verdade. O que fala mais alto hoje é a aparência. Entendeu? Tá cheio de pica-pau por aí. Tá cheio de gata borralheira por aí. Mas ela tá na estica. Ela tá toda... Entendeu? As unhas dela é feita todos os dias. Já nem cutícula cresce mais. Quando passa o negocinho para tirar a cutícula, já sai do outro lado. Que não tem mais o que tirar. O cabelo está super penteador no dia inteiro. Porque ela tem condição para isso. A outra irmã, escuta aqui, que é esposa de um obreiro, de menos poder aquisitivo, ela já não tem tanta importância. Ela é já olhada com mais desprezo. Ninguém quer saber qual das duas ora mais. Ninguém quer saber qual das duas busca mais a Deus. Ninguém quer saber qual das duas tem uma vida mais regrada na palavra. Porque o que rege hoje o mundo evangélico, o cristianismo, ainda é aparência. E esquecem de que Deus falou para Samuel, eu não olho para a aparência. Os meus olhos Aleluia. é para o coração. Amém, irmão? Então, tem que eliminar isso. É difícil, mas a igreja tem um conceito de que a esposa do pastor ou do dirigente tem que ser a rainha, pelo menos no aspecto de vestimenta. 2, olha lá, a igreja tem uma expectativa de que a sua casa seja hotel ou restaurante. Olha aqui, a igreja acha que a casa do pastor tem que abrigar todo mundo. A esposa do pastor tem que se virar para dar comida para todo mundo. Entendeu? Graças a Deus, observe aqui, graças a Deus, que eu sou pastor de uma igreja, estamos indo para 8 anos, e a Assembleia de Deus Paz e Vida, uma das coisas que tem aqui é muito ensino, e nós não temos no nosso meio esse problema, mas eu conheço o pastor Gil, pastor Narciso, presbítero Israel, pastor Cleiton, eu conheço pastores amigos meus, que quando chega a festa, é o pior momento para a vida dele, porque a igreja acha que a casa do pastor tem que receber todo mundo. O pastor é obrigado a dar comida para todo mundo. Você está entendendo? Isso é uma expectativa completamente fora dos padrões. Porque escuta uma coisa, a sua casa da minha não tem diferença nenhuma, meu filho. Porque se você casou com uma mulher que é ser humano, eu também casei com uma mulher que também é ser humano. Se a sua esposa casou com você e você tem seus limites, a minha esposa casou com um homem que, apesar de ser pastor, também tem seus limites.
Então, entenda uma coisa, todos nós estamos no mesmo limite. Não traga problema para sua casa que você não possa resolver. Não crie problema dentro da tua família, que mais tarde vai ser problema sério para você mesmo. 3. Expectativas irreais. A igreja pensa, há membros da igreja que pensam que a esposa do líder, ela é obrigada a estar presente em todas as reuniões da igreja. Tem crente que acha que a esposa do pastor, a esposa do líder da congregação, não, ela é obrigada. Pode estar morrendo, ainda tem que vir. Ah, mas chegou tarde do serviço. Não é para trabalhar. Ah, mas tem louça para lavar. Não, deixa a louça. Larga a casa para arrumar. Deixa virar assim, ó. A obrigação dela está no culto. Todo mundo pode faltar. Menos ela. Você está entendendo? E aí, se ela falta, escuta aqui, eu vou falar baixinho só para você entender. Aí surge as cobrinhas da igreja. Cadê a mulher do pastor? Cadê? Cadê a mulher dele? Não veio de novo? Faltou outra vez? Você está entendendo? Porque cria-se uma expectativa de que a mulher do pastor, ela é obrigada a estar. Eu conheço pastor amigo meu que a mulher dele não pode faltar. Não pode. Se não tiver tempo de pentear o cabelo, vem o cabelo espalhado. Se não deu tempo dela tomar banho, tem que vir suja mesmo. Porque se ela faltar, no dia seguinte o pastor está com pepino para resolver. Eu conheço. Aqui perto de Peruíbe. Tá certo? Vamos lá. Expectativa. Tem pessoas que acham que a esposa do pastor, por ser esposa do pastor, ela é obrigada, ela tem que ser capaz de lecionar em classes da escola bíblica dominical, ela tem que ser dirigente do círculo de oração, ela tem que ser regente do coral e até tocar órgão. Afinal, ela é esposa do pastor. Entendeu? Ela tem que ser o bombril da igreja. 1001 utilidades. Ela tem que fazer de tudo e mais um pouco. Por quê? Porque ela é esposa do pastor. Entendeu? Ah, não tem uma irmã para dirigir o ciclo de oração. Aí alguém já pergunta, e o pastor? O que ela está fazendo? Como se ela fosse obrigada. Ninguém quer dirigir. A esposa do pastor é obrigada. Ela tem que pegar o boi pelo chifre. Porque ela casou com o pastor. Você está entendendo? Aí está, pastor Gil, o problema, a problemática de hoje. Antigamente não tinha isso. Mas hoje criou-se esse lema de que o pastor tem a sua esposa e a esposa do pastor, obrigatoriamente, ela tem que ser chamada de pastora. Você já joga uma carga nela. Eu não sei. Isso aqui está sendo até gravado e vai depois para o YouTube. Eu não sei quem criou isso. Eu não sei quem criou isso. Ah, porque a esposa do pastor é a pastora. Onde você viu isso? Onde você viu isso? Onde que a Bíblia fala sobre isso? Que a esposa do pastor é a pastora. Joga-se uma carga em cima da esposa, como se ela já não tivesse. Entendeu? E aí a coitadinha é obrigada a carregar este título que ela não pediu. Ela simplesmente casou com um homem que tem chamado. Sim, pastor? Pastor, onde eu estava lá esse pouco tempo que eu passei, não no parte do presidente do ministério, mas alguns irmãos lá, eles falavam isso para mim, que eu, por estar começando e a minha esposa, a gente era obrigado a assumir todos os cargos da igreja. Aí eu falei para eles, não, eu não vou sobrecarregar minha família, sendo que a gente é um grupo. Não é assim. Temos que dividir. Aí mas queria que eu tomasse toda a frente, e minha esposa, dirigente de jovens, ciclo de oração, tudo. Não, vem comigo aqui. Aí nesse caso, vou até descer aqui, que eu estou começando a esquentar o negócio. Vou até descer aqui. Aí nesse caso, a esposa ela é obrigada a reger as irmãs, dirigir as irmãs, assumir a visita, tem que varrer a igreja, tem que limpar banheiro, tem que fazer tudo. Aí ela
Não tem violonista? Tem que se virar para aprender a tocar. Dá um jeito de aprender a tocar, porque ela é esposa do pastor. O que ela está fazendo? Que não faz nada. Ela não tem casa para cuidar. Ela não tem filho para cuidar. É só as bonitas da igreja que tem. Você está entendendo? Então eu não sei quem inventou essas ideias, mas eu venho aqui nesta noite, é o primeiro seminário que estamos falando, mas eu venho falar de verdades que estão aí prejudicando muito o casamento de pastor. Eu tenho visto pastor sendo divorciado, separado da mulher, e mulher não aguentando o pastor e mandando ele andar também, porque não aguenta a pressão. Porque ele é um banana, ele começa a ser engolido pela ideia dos membros da igreja e de obreiros, que na verdade estão ao lado, e não é obreiro, é ombreiro. Tá certo? E que fica pegando o pé dele, e ele não tem autoridade para repreendê-los, então ele descarrega na mulher. E mais, todo problema que surge dentro da igreja, ele vai discutir com a mulher em casa. Ele vai botar culpa na mulher em casa. É você que não fez. A irmã saiu da igreja porque você não foi visitar. A irmã saiu da igreja porque você deveria ter corrido atrás. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quem quer sair, sai, ninguém segura, meu filho. Entendeu? E outra coisa eu vou dizer para vocês aqui. Pastor e mulher e pastor não são babá de igreja. Vamos parar com esse negócio de igreja, de membro de igreja, velho de crente, ficar precisando de babá. Se a esposa do pastor não for na minha casa, eu desvio. Já está desviado e não sabe. Já está desviado e não sabe. Quando a pessoa abre a boca para falar tal coisa, se fizer isso comigo eu não volto mais, já está fora e não sabe. Entendeu? Então crente não precisa de babá. Graças a Deus, ao longo de tantos anos, eu vou falar para vocês, visita na minha casa de pastor foi muito pouco. Eu tenho tantos anos de evangélico, de crente, e eu acho que, na minha juventude, eu acho que eu tinha umas 2 visitas de pastor na minha casa durante todo esse tempo, e depois de casado, uma visita. Quando eu fiquei com problema de saúde no meu pulmão. Só. Problemas que a gente tem, quantos aqui tem problemas? Tá. Quem aqui passa a luta? Eu também. Quem aqui enfrenta problemas? Eu também. Mas nunca tive pastor nenhum na minha casa, nem precisei. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sou sacerdote. Aleluia. Amém? Ah, mas pastor, o senhor é pastor. Hoje eu sou pastor. Mas muitos anos eu não fui. E nem por isso fiquei precisando de babá. E nem de minha esposa precisar de mulher de pastor estar atrás dela. Amém? Amém. Pergunta para quem está do teu lado. Está entendendo? Amém. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Oh, glória a Deus. Vamos ver aqui. A igreja acha, aleluia, que a esposa do pastor e o pastor, estou falando pastor, mas os dirigentes aí, os obreiros, eles têm que ter os filhos sempre bem comportados, ou seja, eles têm que ser o exemplo. Filho de qualquer um pode correr na igreja, do pastor não pode. Do pastor você tem que passar um super bonde nele e colar lá. O filho do, entendeu? Filho da irmã pode correr, pode jogar cadeira no chão, pode quebrar copo, pode jogar aviãozinho, pode trazer. Como é que é o nome daquele brinquedinho agora que faz assim? Spinner. O quê? Spinner. Pode trazer spinner. Mas se o filho do pastor se levantar do banco para beber a água, as cobras. Olha que praga. Olha que peste que é esse menino. Não é menino. Mas quem é? É filho do pastor. Filho do Satanás. Filho do Satanás, doido. Hã? Não, eu citei aqui. Noé teve problema. Entendeu? Noé já era um filho que o nome de Deus já dizia cão. Já cão. Entendeu? Noé, gente. Se fosse pastor Rogério, é uma coisa, mas não é. Tá certo? Aí tem Ló, Abraão, Isaac, Jacó. Todos tiveram problema com seus filhos. E por que a gente, o meu filho, porque graças a Deus, eu dou muito graças a Deus, eu me considero um homem privilegiado por Deus.
eu me considero um líder privilegiado por Deus. E se eu não fosse pastor, eu me consideraria um membro de igreja privilegiado, porque eu não tive problemas com os filhos. Não tive, até hoje. Uma já é casada, a esposa é pastor também, o outro, graças a Deus, se Deus quiser, casa logo. Entendeu? Mas durante todo o tempo de solteiro, nunca me deu dor de cabeça nenhuma, nunca me deu desgosto nenhum, não se envolve com uma amizade. A vida dele é escola, é casa, é igreja. Se Deus quiser, logo vai ter a quarta lição que eu trabalho, que precisa. Entendeu? Então não tem dor de cabeça. Mas eu conheço pastores, amigo meu, que tem problema com os filhos. Entendeu? Às vezes nasce um filho, um probleminha. O pastor Gil mesmo tem um filho dele, né, pastor Gil? Que ele quantos anos tem? O mais velho? O Caio. 15 anos, mas a mentalidade dele é uma mentalidade de criança. Entendeu? Então ele não para, e tem gente que não entende isso. Ah, mas ele é filho do pastor. Você está entendendo? Então nós temos que tomar cuidado com isso. São expectativas que o povo cria na cabeça. Cria na cabeça. Vamos lá. Cria-se uma expectativa de que a esposa do pastor, ela é obrigada a fazer as visitas com o marido. O marido pode ir na casa do pinguço, mas a mulher tem que estar lá. O marido pode ir na casa de um maconheiro, fedendo a maconha que só diabo. Mas a mulher do pastor tem que ir, porque não. Minha mulher só vai comigo quando eu tenho que visitar a mulher. Quando eu vou visitar marmanjo, pastor Gil, não leva a esposa não, pra quê? Não é? Vou levar minha esposa para fazer visita para marmanjo? Para barbado? Não. Agora quando eu vou visitar uma irmã, uma jovem, aí eu levo minha esposa. Tá certo? Mas cria-se essa expectativa. O pastor bateu palma, já tem. Cadê a esposa dele? Entendeu? Então, problemas que é criado aí. Vamos lá, G. Tem pessoas que criam essa expectativa que a esposa, ela tem que trabalhar secularmente, fazer tudo que a esposa do pastor anterior fazia na igreja. Olha lá. A esposa do pastor atual, ela passa a ser medida pela esposa do pastor anterior. Aqui não acontece isso, porque aqui não muda o pastor mais. Eu já fui obreiro, já fui pastor de ministérios grandes, onde a cada 8 meses mudava o pastor. E eu lembro que uma vez eu assumi uma igreja e já vieram logo as irmãs do Filho da Ação, e chegaram para minha esposa e disseram: oi irmã, e aí irmã, como é que a irmã faz? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso? Não, nós estamos perguntando porque a esposa do pastor dele eu fazia isso. Olha. Então a esposa atual, o pastor atual, ela é obrigada a ser igual ao anterior. Aí eu pergunto para vocês, tem alguém de vocês aqui igual uma a outra? Não. Cada um de nós fazemos o que recebemos de Deus. Amém? E eu ajo com a minha esposa de acordo com a direção que Deus me deu para o meu ministério. E é por isso que, graças a Deus, nós estamos aí com todos esses anos casados, abençoados, graças a Deus, um casamento ajustado, filhos abençoados, porque, graças a Deus, uma das coisas que eu sempre soube separar na minha vida ministerial é casa e igreja. Casa e igreja. Eu não deixo a minha esposa receber carga que ela não pode receber. Entendeu? Não. Esses dias parece que uma irmã ficou meio que chateada com ela. Aí disse que a irmã falou para outra: eu não vou nem falar com ela, eu já vou direto falar com o pastor, que eu quero ver o que o pastor vai falar. E eu esperei que viesse, mas nem veio. Você acha que eu ia pegar e jogar problema para minha esposa? Eu ia brigar com a minha esposa por causa dela? Não, senhor. Amém? Então você tem que segurar. Por que, pastor? Vou falar baixinho para vocês. Porque a minha esposa está comigo há quase 40 anos. E a irmã, com todo respeito, ela está com a gente aí se tiver um ano. Então, medir uma com a outra, pastor Gil, não dá não, né? Não dá não. Não dá, não tem nem como. Não tem nem como eu dar a balança. Vamos lá. Eita, glória a Deus. Aí vem aqui, pastor Cleide.
Ó, a igreja acha que a esposa do pastor tem que ser a zeladora da igreja. Outra, acha que ela seja a segunda e a igreja a primeira na vida do pastor. Ou seja, o pastor tem que dar primeiro toda a atenção para a igreja. Se sobrar tempo, dê atenção para ela. Entendeu? Tem igreja que, não, pastor, cadê o pastor? Ah, não está porque a esposa não está bem. Aí tem aqueles cascudão que falam, ah, mas quem está doente é ela, não é ele. Entendeu? Cadê o pastor? Ah, não veio que a esposa está muito cansada. Ah, mas quem cansou foi ela, ele não. É, mas se ela está muito cansada com algum problema, o pastor tem que ficar em casa fazendo alguma coisa para ela. Levar um cafezinho na cama para ela, né, pastor Gil? Fazer um suquinho gelado. Tem, irmão. É, não é? Quantos homens aqui gostam de um suquinho gelado? Levanta a mão. Você acha que a mulher não gosta? É, não é? Eu, tudo que eu como, é minha esposa que faz e traz para mim. Entendeu? Agora, não porque eu mando, porque ela tem prazer em fazer. Aí tem um dia que, peraí, hoje você está cansado, eu vou fazer. Se dia vendeu um café lá, com ralo, que nem água de batata, ela tomou tudo que gostou, mas eu pesquei que era para me agradar. Estava bom, amor, que café bom. Nos olhos dela eu vi. Eu nunca tomei uma porcaria tão ruim. Tá certo? Vamos lá. Jota, última aí. Acham que ela deu um jeitinho junto ao pastor para quebrar o galho de alguém que está com problema na igreja. Isso aqui é uma expectativa que as pessoas acham que a esposa do pastor, ela tem que dar um jeitinho com o pastor de quebrar o galho de alguém. Tem alguém lá deu um suco no vizinho, e o pastor tem que ir lá com a esposa para resolver. Não. Se você errou, você vai lá e peça perdão. Ah, mas se eu for lá, eu posso ganhar um curo. Você corre para fazer o quê? Você deu primeiro? É, não é? Agora eu vou lá, saber como é que está a encrenca lá. É, não é? Sabe o que o provérbio diz? Provérbio diz assim, ó. Entrar em questão alheia é como pegar um cão pelas orelhas. Pega passar um cachorro ali fora e pega ele pela orelha. E levanta para tu ver a encrenca que você vai arrumar. É a mesma coisa quem entra em questão alheia. Tá bom? Então a gente, pastor, ele tem que analisar o problema e ver se há possibilidade dele ir resolver. Possibilidade. Ele não é obrigado a resolver. Ele pode arrumar uma forma de tentar resolver, mas ele não é obrigado a isso. Amém? Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vamos correr lá que eu já estou terminando essa apostila aqui. Olha lá. Passos para a felicidade conjugal, aqui eu vou citar para a igreja. Passos para a felicidade conjugal. Número 1. Maturidade. Aceitar a esposa como ela é. Aceitar a esposa do jeito que ela é. Tá bom? Você casou com ela de um jeito e ficou de outro, aceite ela do jeito que ela está. Foi você o culpado. Tá bom? Porque antigamente era você só beijinho, 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 beijinho. Agora o tempo passou. Tem um pacotinho junto. Tá bom? Um pacotinho vem junto. Aí vem a sogra, vem o sogro, vem o cunhado. Oh, maravilha. Quando aparece, vai na tua geladeira tomar Coca-Cola, todinho você comprou. Tá certo? É problema. Vamos lá. Passo para a maturidade, para a felicidade conjugal. Primeiro, maturidade. 2, não perder o romantismo. Eita Deus. Não perder. Tem gente que marido foi muito romântico com a namorada. Depois que casa, não tem mais romantismo. É, não é? Se preocupava com o namorado, penteava. Até creme no rosto passava. Para encantar a namorada. Agora, casou, é o dia inteiro suado. De graxa na unha. Entendeu? Não faz barba. Cabelo não penteia. Isso, mas tem um... Já viu aquele odor terrível nas axilas?
Aquele camarada, se ele abrir o braço, o crente cai, mas não é da unção. Os urubu posam no braço. Derruba o crente com a, não é a unção, é com a ação. Ação. Entendeu? É, gambá. Gambá, se fosse gambá, tava bom. Entendeu? Miserável carrega uma fossa embaixo do braço. Tá certo? E aí é fácil, irmão, de resolver. Ah, pastor, mas eu tenho problema. Filho, leite de rosa. Pega o leitinho de rosa, algodãozinho, vape. Vai melhorar. Tem alguns outros mais modernos, eu conheço o leite de rosa, que resolve. Tá certo? E é baratinho. É barato de tudo, mas o miserável faz questão de andar tudo. Entendeu? Não, ó, não escova o pé. O calcanhar fica uma lixa. Aí de noite ele vai deitar com a esposa, a primeira coisa que ele passa perto da esposa é o calcanhar. Chato. Tem que levar a esposa no UPA. Chega lá, 8 pontos. Misericórdia. Abriu. A perna da mulher cai na vaga. A mulher tem que chegar lá e mentir. Ó, caiu a faca de ponta. É o calcanhar do miserável. Tá certo? Não corta as unhas. Então, tá aqui. Não perca o romantismo. Tá certo? Convide sua esposa para passear. Dê uma volta com ela. Ah, pastor, mas tem 2 filhos, 3 filhos que olha. Não, eu tenho um só, mas não é fácil. Mas foi tudo feito. Carrega. É, não é? Carrega. Ou você não lembra quando você era pequeno também? Arruma a carretinha, né, pastor? Já? Enche a carretinha e vamos embora. É. Ou você não lembra que você também foi pequenininho e seus pais, né? Para te aturar não foi fácil. Tá bom? Amém? Minha mãe conta quando eu era pequeno, pastor Gil. Eu mordia. Aí, a irmã Zoraide, que é minha irmã, o filho dela vivia corrido de mim. Eu mordia na orelha, mordia no pescoço, mordia nas costas, mordia na barriga, mordia na canela, mordia no joelho, mordia na coxa. Eu era pequenininho. Entendeu? Quem me vê hoje aqui, hoje é pequenininho assim, ó. É? Quem me vê assim, não sabe o que eu passei para chegar aqui. Entendeu? É, pequeno, mano. Então eu tenho que lembrar. Graças a Deus, meus filhos não deram nem 5% da dor de cabeça que eu dei. Tá bom? Então você não pode perder. Tá, 3. Passos para a felicidade conjugal. Seja capaz de pedir perdão e de perdoar. Eu conheço marido que ele faz assim, até te perdoo, mas ele pedir perdão, ele não erra. Ele não erra. Qualquer coisa que acontece, ele está com a razão. Ele não erra. 4. Evitar discussão em hora imprópria. Esse dia eu vi um casal de irmãos brigando na Casa Bahia. Uma igreja aí, que eu não vou falar o nome. E ele prega. E ele dizia para ela assim, vai gastar essa besteira aí. Casa Bahia, é assim. Compra essa porcaria, amanhã está quebrado. E o dono da loja, o vendedor, sem jeito. Porque está chamando a mercadoria de porcaria. E o rapaz, como vendedor, ele não pode se exasperar, porque ele tem que tratar o cliente bem. Então eu olho para o coitadinho do vendedor e falo assim, você acorda essa porcaria aí? Ah, 3 meses está quebrado, isso não vale nada, isso é plástico puro. Vai bem nada. Vambora. E prega, pastor Gil, pula num pé só, dá umas rajadas de língua. Entendeu? E eu olhei na Casa Bahia e falei, quem não conhece, compra. Meu Deus. Tá certo? Discussão em hora imprópria, lugar impróprio. Não seja egoísta. Dureza de coração. Egoísmo é pecado. Não tenha um coração duro demais. Seja egoísta. Tudo você, tudo você, tudo você. Primeiro eu, depois eu, terceiro lugar eu também. F. Participe ativamente das necessidades do lar. Participe ativamente das necessidades do lar. Veja o que está acontecendo lá, o que está precisando, e fala com a mulher bem. Não dá esse mesmo, mas vamos dar um jeito de correr atrás. Entendeu? Esse dia estava com problema lá no armário, pastor Gil. Meu armário lá
Deu o que tem que dar, filho. Tá certo? E aí agora? Ficamos lá 2 meses, né? Os gajos ali. 2 meses apertados. E a esposa, aí chegou um momento e falou, não, vamos correr atrás aí. Graças a Deus está lá armarinho novo. Estou pagando a prestaçãozinha, está bem pesado. Mas tem que pagar. Porque a gente tem que correr atrás da necessidade do lar. É, não é? Afinal de contas, a esposa vai na casa da outra, da vizinha lá, e vê na casa da vizinha o marido que compra de tudo. É? E a gente tá com aquela geladeira amarrada com elástico no meio, com aquele gancho de bicicleta assim, ó, pega no arame de trás, dá a volta, um gancho aqui, tá certo? E aí para tirar uma água tem que soltar o gancho, solta, bebe água, traz o gancho de novo. É, né? Isso quando não cai a porta. Parece que a bicha está endemoniada. Tem que andar amarrado. Entendeu? Então não, tem que tomar cuidado. Participe ativamente das necessidades do lar. São alguns passos para a felicidade conjugal. Vamos lá. Número 4º lugar. Ameaças ao ministério pastoral que podem afetar a vida conjugal. A ameaça ao ministério pastoral que podem afetar a vida conjugal. Número 1. Síndrome de andar sobre as águas. A síndrome de andar sobre as águas. Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Se eu falar isso aqui vai dar 20 minutos. Deixa eu pular para o B já. Lidar com colapsos na vida das pessoas. Migração dos membros da igreja. Isso aqui são problemas que acabam afetando o casamento do pastor. Por exemplo, aqui ó. Migração dos membros da igreja. Sai um membro da igreja, aí o pastor e a esposa vão para casa discutir quem é o culpado. A mulher fala assim, foi você culpado. Porque você pregou aquela palavra muito dura. Você está pregando, você está louco pregando aquilo lá que você pregou ontem. Aí é claro, a irmã cai fora. Aí ela culpa o marido. Na contrapartida, o marido fala assim, não, a culpa é você. Porque você afastou a irmãzinha do grupo lá, por que você foi fazer aquilo lá? Não é para ter feito aquilo. Então um fica culpando o outro. E na verdade nenhum dos dois tem culpa. Entendeu? É que já estava com a moamba na mão mesmo. Vamos lá, vida corrida, que eu acabei de falar, corre, não tem tempo pro outro. Mentalidade de consumo e problemas financeiros, gasta, e gasta mais um pouquinho, e aí depois não tem com o que pagar, aí fica os dois desesperados e um botando culpa no outro. Entendeu? Porque tem uma mentalidade de consumo terrível. Tudo ele quer comprar para ele, tudo ela quer comprar para ela. Né, mulheres? As mulheres gostam de comprar, não gostam? Quer ver tua mulher feliz, irmão? Ó, quer ver tua mulher feliz? Deixa o cartão de crédito com ela com a senha. É a avó in natura. E vai trabalhar. Quando você chegar, ela está com sorriso aqui, ó. Entendeu? Ela gosta. Isso é normal da esposa. Com raríssimas exceções. Vamos lá. Expectativa fora da realidade. Expectativa fora do quê? Da realidade. O marido pode comprar um Fusca, ela quer que ele compre um BMW. Um avião. O marido pode alugar uma casinha de 2 cômodos, ela quer morar lá na praia, de frente para o mar, com piscina. E ela sai contando para as amigas. Ó, graças a Deus, meu marido agora vai me levar para casa nova. Por quê? Nós vamos sair da casinha. Aí o marido alugou uma um pouquinho pior daquela que estava. Porque o dinheiro não dá. Aí a vizinha fala, você está morando onde? Estou morando lá naquela porcaria. Entendeu? Porque cria uma expectativa fora da realidade. G. Pastores cada vez mais desacreditados pela sociedade. Isso aqui está acabando com muito casamento. Está acabando com muito casamento de líderes. Por quê? Vou falar para vocês, tem muito pastor que não tem mais crédito. Tem muito pastor que não tem mais moral. Tem muito pastor que, de tanto que aprontou, de tanto que mentiu, de tanto que fez, hoje tem que andar escondido. Em muitas casas ele não entra mais.
Se você chegar na casa de alguém e falar assim, ó, quem é seu pastor? Meu pastor fulano de tal. Aquele diabo? Está entendendo? Você é da igreja daquele fulano de tal? O dia que eu ver ele, eu quebro ele no cacete. Por quê? São obreiros, são pastores desacreditados na sociedade, que vivem se escondendo atrás de uma Bíblia, que não tem moral, que dá calote a torto e a direito, que aproveita da autoridade que tem para cantar a mulher dos outros. Levante a tua mão comigo nesta noite, você que está aqui. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus me deu a oportunidade de estar aqui nesta noite para receber esta palavra e sair daqui abençoado. Quem pode aplaudir o nome dele nesta noite? Aplauda o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Ó, eu estou falando de ameaças ao ministério pastoral, que pode arrebentar com o casamento dele. Aqui, ó. Evangelho escandalizado, falta de colaboração da congregação, despreparo do pastor. Tem pastor que ainda está naquele tempo dizendo assim, ó, eu fui chamado por Deus, ele é obrigado a fazer tudo por mim. O miserável não estuda, é preguiçoso para ler Bíblia, não ora. Entendeu? Ele chama Jesus de Genésio, vai ler Êxodo, fala Exodo, e ele ainda se esconde atrás de uma falsa humildade, dizendo assim, ei irmão, me perdoa que eu não sou teólogo. Como se só teólogo tivesse a obrigação de falar direito. Não, falar direito é a obrigação de todo líder, é para isso que ele é líder. É obrigação dele. Ele não está fazendo nada mais, nada menos do que obrigação. Não sabe falar? Então desça. Coloque o outro que sabe. Amém? Amém. Não. Fala cada coisa que só Jesus. E aí a igreja é obrigada a ouvir. Aí o que acontece? Sabe o que acontece? Estoura na esposa. Porque a esposa começa a ficar com vergonha. A esposa está lá embaixo e ela percebe a igreja rindo dele. E aí como é que chega? Aí chega em casa, ela vai falar. Ô bem, e aquilo lá? O quê? Você viu como você falou Tessalonicense? O que eu falei? Não vou nem falar. Na verdade você não falou. Você enrolou a língua lá e a igreja toda riu. Então vai estourar e aí o problema está feio. Tá certo? Aí um já quer dar bicuda no outro. Vamos lá. Infidelidade do pastor, falta de liderança. Pastor que com medo de perder crente, ele se encolhe, porque afinal ele tem que manter uma igreja cheia, ele tem que mostrar para a sociedade que a igreja dele é a mais cheia do bairro, e a esposa sofrendo em casa. Solidão e crises existencial, ou seja, coisas que vem acontecer e começa a surgir dentro da igreja. Amém? Vamos lá, deixa eu terminar. Como os pais podem provocar a ira dos seus filhos? Família. Primeiro, negligenciando ou ignorando-os. 2, abusando deles fisicamente. 3, abusando deles psicologicamente. Chamando a vida de burro, né? De lixo, idiota. Chama a menina de anta. Fala, sua anta. Não sabe nada, sua burra. E a criança começa a sofrer problemas psicológicos. Considerando-os constantemente faltosos, ou seja, ele nunca elogia os filhos. Quando o filho faz uma coisa certa, ele não elogia. Mas quando faz uma errada. Se o filho fizer 10 coisas certas, ele nem pia. Não traz um chiclete para a criança. Ó, tá aqui um chiclete, porque você fez 10 coisas certas nesse mês. Mas faz ele uma coisa errada. Entendeu?
Porque a vida deles, do casal, é considerar os filhos faltosos. Tá certo? Vamos lá. Recusando-se a dar-lhes atenção, sendo muito permissivo com eles. Aí já é o pai que deixa o filho fazer tudo, a filha fazer tudo, chega em casa a hora que quer, sai com quem quer, volta com quem quer, faz o que quer, chama ele e ela do que quer, e não sabe que está trazendo problema para o filho, porque ele ou ela vai se criar como malandro na sociedade, sabendo, ele vai crescer achando que lá fora ele não precisa respeitar ninguém, porque dentro de casa ele não respeita. Ele chama o pai de besta, ele vai lá na rua chamar os outros de besta, porque ele chamou o pai de besta e o pai não. Fala de novo que eu sou besta. Entendeu? Chama o paizinho de besta de novo. Sua bruxa. E a mãe, ai, que lindo. Olha lá, vem cá, vem. Ele já fala de novo para a mamãe ver. Fala. Bucha. Que lindo. Chama os vizinhos. Ele já aprendeu a falar bruxa. Para mim. Pega a vassoura, miserável, vai voar. Pega a vassoura das 7 e só volta cada meia-noite. Já é bruxa. Entendeu? Então isso é ser permissivo demais com os filhos. Amém? Ó, fazendo-lhes exigências exageradas no sentido intelectual, espiritual, físico e emocional. Ou seja, cobrar além do que a criança pode fazer. Entendeu? Se o teu filho tem 8 anos, ele não é obrigado a carregar um saco de cimento nas costas. Porque ele tem 8 anos. É, não é? Então você vai mandar ele fazer o que ele pode fazer. Tá certo? Psicologicamente, emocionalmente, ou no sentido intelectual, ele não é obrigado a ser o número 1 da classe. Não. Ah, mas lá tem, toda reunião que eu vou lá, o meu filho está em 10º lugar. É 10º lugar. Vai ensinando ele. Mas não fique colocando uma carga sobre ele que ele é obrigado a ser o número 1. Nunca cobrei dos meus filhos que eles fossem número 1. Nem na igreja. Eu apenas ensino. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Graças a Deus. Impondo sobre eles padrões duplos ou alterando-os. Algo hoje certo, amanhã está errado. Aqui está cheio de pai assim. A criança não sabe mais o que faz. Porque, ó como é que funciona aqui. Deixa eu terminar. A criança assim, ó. A criança, olha lá, o menino do peito está ali. Naquela idade, os pais ficam assim. Fala, papai. A criança, papai. Fala, mamãe. Mamãe. Fala, vovó. Fala assim, passear. E a criança vai aprendendo. O que a criança está aprendendo? Que a missão dela é falar. É, mãe? Afinal de contas, o dia inteiro, pai e mãe, fala. E o menino e a menina tem que falar. Então ele vai crescendo. Quando dá 4 anos, ele é uma gralha. A criança não para de falar. A mãe está conversando com alguém, e o menino está... E fala. E aí chega uma conta, 4 anos, a mãe pega, cala a tua boca! Para de falar! Fecha essa matraca! Você não vai parar de falar nunca não? Se tu não parar, eu vou te bater. E bate a primeira vez, bate a segunda, aí a criança fala, peraí, eu não estou entendendo. Até hoje a ordem é para mim falar. Agora já é para mim parar de falar. Aí a criança se cala. Ela começa a estudar, não fala com ninguém, não fala com o colega, não fala com a professora, não pergunta. A professora fala, algum aluno tem dúvidas aí? Ele tem. Mas ele cresceu que ele não pode falar. Ele não pergunta. Cresce, não aprende, porque aí o pai chama um psicólogo, aí o menino já com 14 anos, o pai contrata um psicólogo e chama o psicólogo dizendo, qual é o problema do seu filho? Meu filho não quer falar. Aí eu falo, peraí, eu nasci e não falava. Mandaram falar. Aprendi a falar, mandaram calar a boca. Agora quer que eu fale de novo. Eu não sei mais. Entendeu? Então são padrões duplos. A criança não sabe o que é para fazer
e não sabe o que não é para fazer. O que fazia ontem que era certo, hoje agora é errado, e o que fazia que era errado agora é certo. Antigamente era proibido, né? A gente não ensinava as crianças a assistir certos programas. Hoje, o pai, vem cá, vem, vai lá, põe o shortinho da menina, vai. Isso, essa aqui, olha que lindinho. Dança, menina, minha filhinha, até o chão, vai. E põe o funk, e a menina de 2 aninhos, 3 aninhos, já está rebolando no Facebook, na internet. Entendeu? E olha que lindo. E os pedófilos de olho. Amém? Esses dias eu recebi uma pergunta muito interessante do Nicolas. Ele falou assim para mim, mamãe, por que na igreja os adultos não podem dançar festa junina e a gente na escola pode? Por que depois de grande eu não posso mais dançar festa junina? Aí. E agora eu posso? Entendeu? Que agora pode. Depois Agora eu de grande posso. é errado. E vocês depois crescem. Entendeu? Então são coisas que a criança vai aprendendo e você em casa tem que ir ensinando. No celular aqui essa semana, até em casa eu estava vendo lá. O pessoal põe as fotos lá, né? Você remover ou coisar. Tinha um rapaz, devia ter uns 18, 20 anos. Ele estava com português, cara, com o pênis de fora. Até falei para minha menina e para a mulher. Tá vendo? A polícia podia localizar pelo coisa e pegar um cara desse, que isso aí já é pedofilia. Claro. Tem muita barbaridade, a internet tem muita barbaridade, entendeu? E as coisas, elas se proliferam como normais, entendeu? Hoje o camarada ser vagabundo é moda, entendeu? Ser vagabundo é moda. Ser corretinho na escola, o aluno corretinho na escola, ele é quadradinho, ele é mauricinho. Não se junta com ele não, que ele é muito certinho. Por quê? Tem que ser ladrãozinho de caneta. Tem que roubar o estojo do outro. Ah, eu passei por isso. Entendeu? Tem que ser, porque se não fizer, não anda com ele não. Entendeu? A menina, ó, aqui, ó, pra mim, a menina 12 anos já tem que aprender bitoca. 12. Se a tua filha, a minha filha, vai pra escola, a gente ensina que não pode. Aí as outras falam assim, não se junta com ela não. Ela é quadradona. Porque com 11 anos já tem que aprender beijo de língua. Quem está me entendendo? Amém. É, irmão. Aleluia. E eu termino aqui, ó. Então vamos lá. Deveres dos pais, aqui eu termino. Deveres dos pais para com os filhos. Primeiro, a neutesia. O que é neutesia? Um termo grego. O que é neutesia? Orientar os filhos no caminho do Senhor. Diga comigo assim, é dever, de novo, é dever dos pais ensinar, orientar os filhos a orar, a ler a palavra, a frequentar a igreja e a cultuar em casa. Está aí, ó. Oração, palavra, igreja e culto doméstico. É dever dos pais. Dever dos pais. Vamos lá, isso aqui é neutesia, um termo grego, tá? Uma palavra grega. Paideia, o que é paideia? Significa treinamento. Uma outra palavra grega, significa treinamento. Isso aqui é disciplina bíblica. Você vai ensinar o seu filho a viver uma disciplina. Ensinar para ele o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E se ele fizer de errado, corrija, mostre para ele que casa de crente tem disciplina. Não tem mais tempo de comentar. 3. Dar bom exemplo. Ó, não é só ensinar, mas é mostrar bom exemplo. Amém? Não faça como aquele que diz, faça o que eu faço, mas não faço o que eu mando. Ou, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Como aquela criança que eu sempre falo para vocês aqui, que foi roubar a laranja, e o dono do pomar achou que queria dar um couro no menino. Eu vou te dar um couro. Aí fala, sabe uma coisa, não vou mais te bater não. Vou contar pro teu pai. O menino fala, pode ir, meu pai está lá no outro pé. Estava roubando laranja pro filho, miserável. Tá certo? Então tem que dar bom exemplo. B. Prepará-los para viver no mundo. Prepare teu filho, diga comigo assim, é dever dos pais preparar os filhos para viver no mundo. Na escola, na TV, com os amigos, sem perder a forma cristã. Amém? Não crie teu filho dentro de uma gaiola dentro de casa.
Não, meu filho não pode ir lá na praia, porque se ele ir, ele vai ver umas garotas de fio dental e ele vai vir com a cabeça mudada. Mas nunca vai sair de casa então? Porque fio dental ele vai ter na praia, vai ver no centro, vai ver no mercado, vai ver em todo lugar. Então ensina para meu filho, vá, mas ó, olhou, fica preso não, porque endoida, tá certo? Então ensine teu filho a assistir televisão, mostre para ele os programas que servem, que não servem, ensine a eles os amigos que ele pode ter, está aqui na apostila, os amigos que ele pode ter, entendeu? Cuidado com a... Como é que você sabe se seu amigo é bom ou ruim? Primeiro no palavreado dele. Vê se o camarada não é de muita gíria. E aí, mano? E aí, vamos lá dar um rolê? Não é só um gíria, meu filho. 2. Observe que tipo de música o amigo dele gosta. Aí tá gravando aqui, deixa eu até falar. Eu não tenho nada a ver com quem gosta. Mas se gosta de funk... Se o negócio é funk, por favor, tome cuidado que é o primeiro passo para droga e para pornografia. Entendeu? É a música hoje, é o estilo de música hoje que mais estimula a criança. A droga e a pornografia é o funk. E não venha querer me contrariar, porque está a própria sociedade hoje, a própria polícia hoje, os governos hoje não sabem mais o que fazer para acabar com o tal de pancadão. Verdade ou não é, pastor Gil? Está acabando. Termina-se os bailes de pancadão, está nas calçadas das casas, é camisinha. Pastor, mas chega a falar, anunciar na mídia que o funk virou cultura. É cultura. Como isso? Funk é cultura, uma linda cultura. Excelente cultura. Tem formado excelentes médicos, o funk. O funk tem formado excelentes advogados. A sociedade, o Brasil hoje não precisa mais de faculdade. É só botar na aula de funk que vai formar, que é cultura. Vamos lá? Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, prepare para ele enfrentar a escola, TV, os amigos, sem ele perder a forma. Oh, glória a Deus. Ensine ele a viver que nem a garça. A garça é uma ave que vive no pântano, mas está sempre branca. Ela nunca se contamina com a sujeira, nem com a podridão. Amá-los incondicionalmente. Demonstração física, verbal e por ações. Como é que você faz? Qual é o dever do pai? Amar os seus filhos incondicionalmente, demonstrando de maneira física, de maneira verbal e de maneira demonstrada, atitude. Mostre para o seu filho que você o ama falando, mostre para o seu filho que você o ama demonstrando atos, e mostre que você ama o seu filho ensinando o seu filho. Amém? F. Determinar limites. Deixa eu perguntar aqui, teus filhos têm limite? Os nossos filhos têm limites? Diga para o teu irmão assim, é preciso ensiná-los a saber, tem limite para tudo. Ah, mas ele gosta demais, mas tem limite. Pastor, tem hora que nem comer come, não almoça. A criança gosta demais do celular e não almoça, e o pai está vendo. Sabe que vai ter problema a criança? Primeiro, visual, vai ter problemas na vista. Segundo, vai ter problemas de coordenação, porque a criança fica com o braço travado aqui, ó. Amanhã, outro problema, circulatório. Porque a criança não faz caminhada, a criança não faz exercício, a criança não corre. Por quê? Porque a mãe diz assim, achei um jeito do menino ficar quietinho. Põe o celular na mão dele.
Aí tem aquele outro que já não gosta do celular, mas já gosta de outra coisa. Gosta muito de futebol. E é o dia inteiro. Futebol. O dia que eu não dei bola, para estar enchendo a cabeça do pai. Achando que ganha bola. Até de noite, o bichinho dá chute. Amém? Então ensine até ali. Penúltimo, ter coragem para pedir perdão ao seu filho. Reconheça que você, como pai, também erra contra seu filho. Por exemplo, às vezes você prometeu comprar alguma coisa para ele, chegou no dia e o dinheiro não deu. Filho, perdoa o pai. O pai prometeu. Mas perdoa o pai. Ensina para o filho que você tem sentimento e que você é humilde para reconhecer quando erra, para que ele possa amanhã saber, eu não tenho dificuldade para pedir perdão para ninguém, porque até meu próprio pai me pediu perdão. Último lugar, e aqui eu termino. Tenha tempo para o seu filho. Tenha tempo para o seu filho. Diga comigo assim, a melhor moeda de investimento que existe é tempo. O tempo é a melhor moeda de investimento para seu filho. Tenha tempo para estar com ele. Nem um ano você, nem um mês, ele passeando nos parques da Disney, tem o valor de uma hora que você passar com ele brincando. Por quê, pastor? Porque nada substitui a presença do pai e da mãe. Amém? Amém? Levante a sua mão comigo nessa noite. Sentado mesmo, diga a Deus. Diante dessa palavra, eu venho pedir ao Senhor, me ajuda, me dê graça, para que eu possa, como obreiro da tua casa, cuidar da minha casa, zelar da minha família, amar os meus filhos, ser exemplo para a sociedade, e que o meu lar, diga de novo, o meu lar, seja uma central terapêutica do amor. Diga assim, que pessoas doentes sejam curadas somente no entrar na minha casa. Diga que pessoas tristes encontrem a felicidade somente em entrar na minha casa. Diga que filhos de pessoas que vivem uma vida desgraçada possam encontrar uma vida feliz somente em ver os meus filhos na escola. Diga a Deus, me ajuda por amor do teu nome. É o meu pedido em nome de Jesus. Aplaude o Senhor mais uma vez nessa noite. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amado? Deus abençoe. Está encerrado.